Glória a Deus. Vamos ler Jó, capítulo 39. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem? Ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? A avestruz bate alegre as asas como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava no vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila e lança, e o dardo, com ímpeto e fúria vai engolindo as distâncias, e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhotes chupam sangue onde há mortos, ali ela está. Continuando a resposta de Deus a Jó, capítulo 39, o Senhor vai mais uma vez, ou vai continuar falando sobre os mistérios da criação ao nosso redor. Aparentemente parece uma resposta complexa e, sem dúvida Deus ele não dá respostas conclusivas para Jó. Nós precisamos entender que na nossa caminhada com Deus, nós não teremos todas as respostas conclusivas que a gente gostaria de ter para os dilemas da vida, para os sofrimentos que nós enfrentamos, mas o que o Senhor está fazendo com Jó é fazendo com que ele veja que o universo todo foi criado por Deus, é sustentado por Deus, é cheio de beleza, de mistério, mas também é cheio de enigmas, é cheio inclusive de perigos. E o capítulo 39 de Jó
o Senhor vai mostrar aí primeiro esta beleza do cuidado que os animais têm com os seus filhotes. No versículo número 1 fala que as corças cuidam das suas crias, as cabras. É muito interessante isso, né? No versículo 3 fala da maneira que os animais, eles se encurvam para terem os seus filhos, e seus filhos crescem. No versículo 4 mostra que eles crescem em campo aberto, mesmo com todo o perigo, Deus cuida. Irmãos, o homem tem destruído tanto a criação de Deus, e mesmo assim a gente ainda vê tanta beleza preservada, porque o Senhor cuida de todas as coisas. A Bíblia diz que nenhum pássaro sequer pode ser aprisionado ou morto se não for debaixo de uma permissão de Deus. Então Deus está mostrando para Jó o seguinte: toda a criação, ela é sustentada pelo Criador, e há belezas que a gente pode admirar, como dos animais que não têm a inteligência, o espírito humano, não tem o entendimento humano, mas mesmo assim existe instinto nos animais que de alguma forma chama a nossa atenção para a beleza, para o cuidado que eles têm. Uma galinha, por exemplo, quando sente qualquer ameaça aos seus filhotes, os pintinhos dela, ela protege com toda a sua fúria. O Senhor Jesus usa isso para nos falar do amor de Deus, querendo nos colocar debaixo das suas asas. Quando ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como a galinha faz com os pintinhos, colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Porque há uma escolha nossa: correr para debaixo das asas do Senhor, do cuidado de Deus, do convite de Deus para este lugar de intimidade, de proteção, porque a presença de Deus é um lugar de proteção, satisfação e propósito. A nossa vida, quanto mais cheios e perto da intimidade do Senhor, mais nós temos satisfação, proteção e propósito. Então o Senhor está dizendo: Jó, você não consegue ver que toda essa criação ao seu redor, ainda que você não consiga explicar, ela manifesta o Deus Todo-Poderoso que ama e cuida de toda a criação. Porém, além desse aspecto belo da criação, existe um aspecto que nos amedronta, e Deus vai falar sobre isso a partir do versículo de número 5. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? No versículo de número 9, será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Então, o que Deus está falando para Jó é o seguinte: toda a criação, todo o universo tem a sua beleza manifesta, porque tem a digital do Criador em toda a criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Porém, a criação que é bela e que nos faz admirar em tantas coisas maravilhosas e diversas, a diversidade da criação, revelando aí a sabedoria multiforme de Deus, esta criação também tem cenários perigosos. Por quê esse desequilíbrio? Por que o boi selvagem? Por que o jumento selvagem? Por que animais que não se deixam dominar? Por causa do pecado. O mundo criado por Deus, ele é belo, mas ele também tem os seus perigos. Após o pecado, toda a criação ela foi desajustada, desequilibrada, desordenada. Deus está olhando para Jó e dizendo: Jó, você está questionando a justiça, o sofrimento, o porquê que os maus ainda prosperam. A criação está debaixo do controle de Deus, mas há uma permissão de Deus devido às escolhas do homem, que torna o mundo também um lugar perigoso. O mundo é um lugar de sofrimento. O mundo é um lugar que nós estamos sujeitos a passar por situações das mais difíceis, mesmo nós que somos do Senhor, e mesmo sendo o Senhor o Deus que cuida. Nosso sofrimento, nossas dores e as injustiças não revelam a indiferença ou a distância de Deus, revelam um mundo que foi
desajustado pelo pecado e que é a cada dia contaminado pelas escolhas do homem, porque a Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E as nossas decisões, as decisões dos governantes, as nossas decisões diárias, as escolhas que o pai, que a mãe, que o filho, que cada um de nós estamos fazendo, vão também refletir sobre a natureza, sobre a terra, sobre a criação, sobre todas as coisas. Capítulo 39 de Jó, então, o Senhor diz: você não tem controle sobre o boi selvagem, nós não temos controle sobre a criação, o Senhor tem, mas essa criação, ela continua sendo perigosa, ela continua sendo, de alguma forma, uma ameaça à nossa tranquilidade. E aí o Senhor vai falar sobre a avestruz, muito interessante, o Senhor usando detalhes de alguns animais. No versículo 13, a avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ou seja, é um tipo de ave que não voa, mas que está ali agitada, mas que corre muito, tem as suas características. Porém, no versículo 16, diz que ela trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. É muito interessante observarmos as aves, como que cada uma tem a sua maneira. Tem ave que, inclusive, coloca os seus ovos num ninho de outra ave, para que a outra cuide. A cegonha, o texto bíblico mostra que ela voa, ela tem essa liberdade, porém a avestruz, ela nem está aí para os seus filhotes. Mas isso tudo não anula o fato de que Deus criou todas as coisas com a sua beleza, com a sua característica, e Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dos filhotes de avestruz que são abandonados ou são tratados dessa maneira tão rude, mas Deus cuida. Deus cuida. E aí, irmãos, por que acontece isso? Versículo 17: porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Então Deus mostra aqui que a diversidade, a variedade, há perigos, mas há também belezas, há também coisas que nós devemos admirar, olhando para a criação, não para idolatrar a criação, mas para glorificar o Criador, para exaltar o Senhor. O Deus que criou todas as coisas, sustenta toda a criação, Ele sustenta você, Ele cuida de você, Ele tem os olhos voltados para você, para os seus filhos, para os seus netos. Nós devemos descansar nele, confiar nele. Mas por que nós passamos por sofrimento? Porque a criação do Senhor foi contaminada e desajustada pelo pecado. A terra começou a produzir espinhos depois do pecado do homem. A terra foi amaldiçoada depois do pecado de Adão. E há uma maldição sobre a terra, mas há sobre os filhos de Deus a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o propósito de Deus, que Deus está mostrando para Jó de uma maneira resumida aqui no capítulo 39, apesar da criação ter toda a sua desordem e seus perigos, a criação também tem a sua beleza, ela manifesta a glória de Deus, e nada do que na criação está desajustado pode impedir você de cumprir os propósitos de Deus, pode impedir Deus de cumprir a sua soberana vontade. A criação está exposta a muitos males do homem, mas o Senhor é soberano sobre a criação e sobre a sua vida, e os planos de Deus vão se cumprir. Ele cuida dos animais mais dóceis, domésticos, mas Ele cuida também e controla os animais selvagens. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Vamos orar. Pai, obrigado. Nós queremos Te agradecer porque a Tua palavra toda ela é maravilhosa. Mesmo textos que lemos onde fala da Tua criação, como é maravilhoso, porque a Tua criação reflete, ó Deus, um pouco da Tua glória, da Tua grandeza, do Teu poder. O Senhor é tão glorioso, tão tremendo, que nada se compara à glória do Senhor.
mesmo toda a criação, com toda a beleza exposta, o Senhor é acima de toda comparação. E nós queremos, Pai, continuar refletindo na Tua palavra, glorificando ao Senhor acima de tudo, que o nosso foco seja o Senhor, e que não venhamos a duvidar dos Teus planos, do Teu cuidado, da Tua soberania, mesmo diante de um mundo que tem as suas tribulações, desajustes e os seus desafios. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.